essa coisa do respeito mútuo, né? Eu acho que é o que deve atravessar toda essa relação. Acho que deve ser muito difícil alguém que trabalha com usuários de álcool e outras drogas e criminaliza ou, sei lá, não suporta uma pessoa que usa maconha, né? Ou não suporta a maconha em si, né? Eu acho que deve ser difícil para uma pessoa, né? Assim, deve ser um sofrimento para essa pessoa que está trabalhando com isso, né? De não conseguir ter um respeito pela aquela pessoa que usa drogas, né? Como é que você vai atuar como um profissional que pode ajudar aquela pessoa a repensar o seu uso, né? Porque pessoas que sofram com o uso de maconha é um mínimo, né? Mas pode existir pessoas que sofram com o uso de maconha, né? Um esquizofrênico, por exemplo, que usa maconha, é muito complicado. Um esquizofrênico que tem delírios, alucinações, e aí fazer o uso de maconha pode ser complicado para ele, né? Então, assim, mas voltando, eu acho que deve ser bem difícil, né, para alguém que trabalha com essas questões e não consegue escutar a maconha, né? Escutar o mínimo que a palavra maconha, não suporta. Então, talvez seja interessante essa pessoa pensar um pouco o lugar dela, se é realmente com isso que ela quer trabalhar, né? Porque eu acho que precisa ter afeto, né, para se trabalhar com essas questões. Antes de tudo, afeto, né? Afeto e respeito, né, para com o outro que chega falando um pouco da sua história de vida, né? Além de ser usuário de drogas, além de usar crack, né? Essa pessoa pode se chamar João ou Maria, ter 32 anos, trabalhar numa oficina, morar na rua, né? Morar lá no Jardim Paulista ou, né, lá nas Perdizes, né? Antes de ser um usuário de crack, de maconha, de cocaína, é uma pessoa que tem um nome, que tem uma história, né? Então, acho que é importante isso para os profissionais da saúde, né? Olhar um pouco para isso, né? Antes de ser um usuário de maconha, né, antes de ser um usuário de cocaína, é uma pessoa com um nome que tem uma história e que ela pode contar um pouco sobre essa história, sobre a viagem que ela teve com a droga que ela usou, né? Abrir um espaço de fala, abrir um espaço de escuta para essas pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E com relação ao que você falou de retardar o efeito do álcool, eu não acho que essa seja digamos, a nossa diretriz, assim, né? Eu acho que é um pouco a gente olhar para a produção que o álcool tem, né, os interesses que atravessam a produção do álcool, né, o imaginário social que se tem em relação ao álcool, né, de se colocar as propagandas com as mulheres gostosas, se vindo, né, as cervejas, ou então o gigante que está voltando, né, e toda aquela coisa, né, aquela propaganda futurista da vodka também, da Absolute. Então, assim, ver quais os interesses que estão por trás, né, de toda essa produção midiática, né, porque se colocar algumas drogas, né, como epidemia, né, né, e porque se colocar outras drogas, né, e ao mesmo tempo que você reprime, né, você também incita, né, assim, tipo, a repressão também, ela faz com que a pessoa queira saber o que é, né? Eu lembro que quando se divulgou a ideia do Oxy, né, como uma droga nova, né, que o Oxy não é uma droga nova, né? O Oxy é mais um modo de produto do crack, né, um subproduto da cocaína, né. Depois se divulgou o Hulk, né, como um crack verde também. Então, a partir desse, eu lembro que nessa época eu estava trabalhando com usuários de drogas e quando se divulgou a ideia do Oxy como droga nova, os usuários de drogas queriam provar o Oxy, né, queriam saber, né, cara, como é que é o Oxy? Eu quero ir atrás disso, né? Então, ao mesmo tempo que você reprime, né, que você tem um estado repressor, né, a partir do momento que você lança a ideia de uma droga nova, você incita as pessoas a saberem, a conhecerem, a quererem saber o que é a droga nova, né? Eu tô ali, tipo, consumindo crack, né? Já não tá mais legal consumir o crack, já tô me fudendo. Aí vem e dizem que tem o Oxy, porra, eu quero saber o que é, né? Vou lá procurar. Então, assim, eu acho que né, ao mesmo tempo que você tem um estado repressivo, né, você tem isso. Então, eu acho que as pessoas deviam ter informações concisas, coerentes e verdadeiras sobre as drogas, né, que as pessoas possam ter informações sobre as drogas, sobre os seus efeitos, né. E não só as informações dão conta também, né, porque tem muito
a questão da experiência, né? Uma vez eu escutei falar, por exemplo, assim, uma pessoa falar que não se devia consumir alguns alucinógenos, né, alguns chás de cogumelo em 4 paredes. Né? Então, como se constrói esse saber de que não se deve consumir alguns chás de cogumelos em 4 paredes? Né? É um saber que se constrói pela experiência também. Né? Então, não só as informações médicas, as informações neurológicas, as informações da psicologia, né? Mas essas informações que se constroem no próprio saber da experiência do usuário com sua droga. Né? Eu acho que as pessoas devem ser informadas das drogas e devem também compartilhar seus saberes de experiência. Né? Contar a sua viagem, né? Eu defendo isso. Né? Vamos contar as nossas viagens, que eu acho que é muito importante. Eu vou pedir licença, então, agradecer mais uma vez o convite, mas devido ao avançado da hora, eu já tenho um compromisso marcado lá no centro da cidade, então agradeço mais uma vez, espero reencontrá-los e até a próxima, então. A Mônica vai assumir aqui a mesa, tá, que a gente... Eu vou levar o professor aqui, tá? E vocês continuam aqui o debate, que eu vou com... O que é isso aqui? Isso aqui é a pergunta da internet. A pergunta da internet. Falou, Mauro. Falou. Você precisa do microfone. E depois eu quero seus comentários. Esse papo que a mídia é tão persuasiva, tão incentivadora, tão sério que, tipo, desde antes de ser usuário de maconha, eu ouço falar de mesclado, que é maconha com pedra, correto? E a Globo, desculpa falar o nome, mas a Globo falou no jornal hoje, esses dias, que é uma nova droga chamada kriptonita. Ou seja, todos os maconheiros que conhecem, que usam maconha, vão querer tipo, saber o que é essa kriptonita, né? Não tem lógica, uma droga que são lançadas e relançadas a fim que as pessoas se destruam ou não. A Globo, equiparada à Veja, ela é bem persuasiva nesse ponto também. A gente tem que tomar cuidado com as informações que passam por essas duas mídias. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque tá rolando no Supremo Tribunal Federal a descriminalização do uso pessoal das drogas e também está no novo Código Penal o plantio em casa e tal. Então já tem 2 frentes aí. Eu queria saber a sua opinião sobre o futuro das drogas. Agora, eu tenho uma pergunta aí que é o Clécio, nosso companheiro Clécio, está ali atrás da internet. Ele pergunta o seguinte: oi, Clécio, a liberação das drogas pesadas não sobrecarregaria o sistema público de saúde? Se for legalizar, não seria melhor começar pela maconha devido às outras drogas serem mais pesadas? O que você acha? Tá. Primeiramente, respondendo a uma pergunta anterior, que eu acho que eu não contemplei, eu acabei esquecendo, né, que ele fala da questão dos serviços em Santos e tal. Eu acho que as políticas públicas elas não estão prontas, né, elas estão num processo. Então, nada está dado, nada está construído. Né, as coisas estão em movimento, estão se fazendo aos poucos. Né, então, eu acho que a nossa militância é essa, né, de estar construindo sempre políticas públicas e entendendo a singularidade do outro, né, o respeito desse outro. Né. Esse é o problema. Você fala da questão do plantio e fala do futuro das drogas. Né. Então, é bem difícil criar algum tipo de previsão. Né. A gente tem alguns avanços já, mas a gente tem bastante recuo, retrocessos, né? Então, acho que a ideia de que as pessoas possam plantar suas drogas em casa, eu acho que é uma coisa legal, né? Porque as pessoas podem ali tá plantando suas drogas, tá colhendo suas drogas, né? Tá tendo, que eu acho que é muito bonito quando você
planta algo, você cultiva algo, você usa aquilo que você cultiva, né? Eu acho que você vai criar um outro tipo de relação com aquilo ali, né? Então, eu acho que esse tipo de atitude faz não só que a gente consiga pensar um outro jeito de organizar uma política de drogas, mas como muda até as próprias relações das pessoas com aquilo que consome, né?